Perguntado recentemente sobre as suas referências no futebol, o jovem Endrick, ex-jogador do Palmeiras e agora Real Madrid, respondeu com o nome de uma lenda do passado, o meio-campo do Manchester United da década de 50 e 60, Bob Charlton. Imediatamente, centenas de memes tomaram a internet zoando Endrick, já que não é comum um jovem de 18 anos conhecer e muito menos admirar jogadores tão antigos. Mas será que esse inglês da época de Pelé jogava essa bola mesmo? Bom, a resposta curta é sim, ele realmente jogava muito. Mas se você é como eu e ama futebol, eu tenho certeza que a resposta curta não te serve. A história desse cara tem coisas incríveis e vai te surpreender. Por isso, fica aí até o final, já chuta com força esse botão do like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com quem curte futebol. Porque hoje a gente vai ver que assim jogava Sir Bob Charlton. Robert Charlton nasceu na cidade de Ashington, na região da Nortúmbria, norte da Inglaterra, em 1937. Seu pai trabalhava nas minas de carvão da região e esse provavelmente seria o destino do jovem se não fosse a bola, que já era íntima da família. Bob tinha 4 tios, todos irmãos da sua mãe, que eram jogadores profissionais. Mas para escapar do destino nas minas de carvão e ser abraçado pelo futebol, não bastam parentes boleiros. A mãe de Bob, Cissy Milburn, foi determinante para que o filho se dedicasse aos estudos e ao futebol, não permitindo que ele se desviasse desses dois propósitos. E na Inglaterra da década de 40, em forte conflito durante a Segunda Guerra Mundial, foi na escola que aquele jovem de cabelos loiros começou a se destacar. Ele se dedicou e simplesmente dominou o futebol estudantil, chegando à seleção nacional escolar. Desse modo, acabou chamando a atenção de olheiros dos grandes times do país. Fosse pela questão de proximidade e até pela família, Bob teria se juntado ao grande time da região, o Newcastle United. E fosse pela vontade dele mesmo, ele vestiria a camisa laranja do Blackpool, time do seu ídolo Stanley Matthews. Mas o seu futuro seria mesmo em outro lugar. Atraído pela fama crescente daquele garoto, o olheiro Joe Armstrong, do Manchester United, foi assistir a um jogo de Bob Charlton pelo colégio, quando ele tinha apenas 15 anos. Maravilhado, Armstrong não teve dúvidas e fez a Bob uma proposta para que se juntasse ao United quando acabasse a escola. Nos meses seguintes, Bob Charlton se destacaria enormemente pela seleção inglesa de estudantes e receberia propostas de quase todos os grandes times da Inglaterra. Mas ele manteve a sua palavra e seguiu para o Manchester United, recusando uma boa proposta do Newcastle. Bob Charlton chegou para as categorias de base do Manchester em 1954. Na época, o técnico Matt Busby buscava jovens talentos para reconstruir a equipe após a Segunda Guerra Mundial. O treinador tinha levado o time a vários títulos e a uma grande ascensão no período pós-guerra. Naquele momento, a equipe era conhecida como os Busby Babies, em referência à preferência do técnico por contratar e escalar jogadores muito jovens. Bob seria mais um deles, no meio de enormes talentos que surgiu, como Duncan Edwards e Tommy Taylor. Sem convencer muito o técnico em seus primeiros momentos, a estreia de Bob Charlton foi apenas em 1956, contra um time de nome parecido com o seu, o Charlton Athletic, e logo na estreia dele como meio de campo do Manchester, ele marcou 2 gols na vitória de 4-2. A partir daí formaria dupla com Tommy Taylor para vencer 2 vezes o campeonato inglês e levar o time às semis da Copa dos Campeões da UEFA, que é a Champions de hoje. O Manchester seria derrotado na semi pelo poderosíssimo Real Madrid de Alfredo Di Stéfano. Era um golpe duro que Bob iria superar, mas o golpe seguinte seria impossível de ser esquecido. Em fevereiro de 1958, o Manchester venceu o Estrela Vermelha de Belgrado para garantir novamente a vaga nas semifinais da Champions. No retorno, o avião da equipe fez uma escala em Munique, na Alemanha. Na decolagem de Munique, o avião apresentou sérias dificuldades para levantar voo. Na terceira tentativa, o avião derrapou ao final da pista e colidiu com a cerca do aeroporto e com uma casa. Dos 44 passageiros, 20 morreram no local e 3 morreram no hospital nos dias seguintes. Dentre eles, o parceiro de Charlton, Tommy Taylor, e Duncan Edwards, que Charlton dizia ser o melhor jogador com quem ele já jogou junto. Evidentemente, o acidente destruiu as famílias dos mortos e também a temporada do Manchester. Sobrevivente, Bob Charlton estaria na lista de convocados da seleção inglesa divulgada no mês seguinte para a Copa do Mundo de 1958, mas a base da Inglaterra e do United estava arruinada. O impacto das vidas perdidas na tragédia foi incalculável, e o Manchester United teria que se reerguer literalmente das cinzas. Ao lado do também sobrevivente, o técnico Matt Busby, Bob foi o principal nome na reconstrução do Manchester United, que aconteceria nos anos seguintes. Os Devils só voltariam a ser campeões 5 anos depois do acidente, em 1963, quando venceram a FA Cup. Naquele momento, além de Bob Charlton, o time tinha outros 2 grandes nomes, o atacante escocês Denis Law e o monstro norte-irlandês George Best, um jogador tão icônico quanto o próprio Charlton e que em breve vai ganhar vídeo aqui também. Juntos, os 3 formaram a Trindade Manchester, que levaria o time definitivamente à lista dos maiores clubes de futebol do mundo.
Em 1966, a trajetória do Manchester parecia destinada ao sucesso em nível europeu, quando o time eliminou outra equipe histórica, o Benfica de Eusébio, com um assombroso resultado de 5-1 em pleno Estádio da Luz. Mas surpreendentemente, o time foi novamente eliminado na semi da Champions pela equipe do Partizan de Belgrado. Mas 1966 seria sim o ano onde Bob Charlton escreveria seu nome na galeria eterna do futebol. Era o ano da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1966 foi disputada justamente na Inglaterra, e após a eliminação da seleção brasileira bicampeã, o torneio estava aberto. O português Eusébio e o jovem alemão Franz Beckenbauer eram os principais candidatos à estrela daquele Mundial, mas a Inglaterra de Bob Charlton eliminou os portugueses na semifinal e fizeram contra a Alemanha de Beckenbauer a grande final da história do futebol inglês. Na final, Charlton e Beckenbauer foram orientados pelos seus técnicos a marcarem um ao outro e acabaram por se anular. Melhor para os ingleses, que venceram por 4-2 com direito à polêmica e a hat-trick de Geoff Hurst, mas isso é história para outro vídeo. Para nossa história aqui, o que importa é que Bob Charlton, campeão do mundo, foi eleito o melhor jogador da Copa e ainda venceria a Bola de Ouro como melhor jogador da Europa naquele ano. 2 anos depois, em 1968, viria o título que faltava, a Copa dos Campeões da Europa, a mitológica Champions League. O Manchester finalmente superaria a semifinal ao bater o Real Madrid para fazer a final contra o Benfica. Assim como acontecera anos antes e também na Copa, Bob teria novamente Eusébio pela frente, mas ali Charlton já era gigante, um mito em campo que conduzia o seu time. Final 4-1 com 2 gols de Bob para coroar assim uma carreira incrível de um homem que saiu de um desastre aéreo para conquistar o mundo. Bob Charlton era um meio-campo muito habilidoso, capaz de driblar com facilidade, finalizar bem de fora da área e muito inteligente na construção de jogadas. Caía pela ponta esquerda ou jogava mais perto do ataque. Bom marcador, sabia defender e atacar, como o meio-campo moderno dos dias de hoje. Um fato curioso é que ele conduzia a bola com a perna esquerda, mas gostava de finalizar com a direita, tendo vários gols com ambas as pernas. O talento de Bob foi fundamental para o sucesso de uma invenção inglesa para o futebol, o esquema 4-4-2, que dependia de meias que soubessem marcar, mas que soubessem jogar. E naquela época, na Europa, Bob Charlton era o melhor para fazer essa função. Dedicado desde criança ao futebol, em campo Charlton demonstrava liderança absoluta, impressionante forma física para a época e uma elegância clássica. Ele controlava o ritmo do jogo e quase todas as ações do Manchester passavam pelos seus pés. Bob Charlton traduziu melhor do que ninguém os valores ingleses para um campo de futebol, e chegou ao topo do mundo dessa forma. Um grande craque em campo e um gentleman fora dele, Bob foi uma inspiração para toda uma geração. Ele marcou para sempre a história do futebol e deu aos ingleses inventores do futebol a sua maior conquista. Ele faleceu aos 86 anos em 21 de outubro de 2023. Embora não gostasse de falar publicamente do acidente aéreo, em um evento no contexto da final da Champions de 1998, realizada em Munique, Bob Charlton falou sobre o caso. Abre aspas. Às vezes penso nisso casualmente, como uma pincelada no meio de um clima até então feliz. Às vezes isso me afunda em um sentimento terrível de arrependimento, tristeza e culpa quando tenho a ideia de que sobrevivi. A culpa é um sentimento comum aos sobreviventes desse tipo de desastre, mas é certo que onde quer que estejam, os colegas de Bob que faleceram naquela tragédia admiraram e se orgulharam do velho companheiro que chegou ao topo do mundo, levando também as lembranças de cada um deles. Robert Bob Charlton, maior jogador da história do Manchester United, maior jogador da história da Inglaterra, 914 jogos como profissional, 309 gols, campeão da Copa da Inglaterra, tetracampeão da Supercopa da Inglaterra, tetracampeão inglês, campeão da Champions League, campeão mundial com a seleção da Inglaterra, melhor jogador da Copa de 1966 e Bola de Ouro em 1966, um dos maiores jogadores de todos os tempos. E a gente vai ficando por aqui, aproveitando para comentar. Muito bom gosto do Hendrick ao escolher Charlton como referência. Espero que ele assista esse vídeo e curta a história do ídolo. Muito obrigado por ter assistido até o final e se puder deixa seu like e comenta aí no vídeo. Seu comentário é extremamente importante para nós. E se você gosta de futebol, eu vou deixar aqui como recomendação um vídeo de outro craque europeu que foi enorme nos campos do velho continente, Lothar Matthaus. Confere lá. Valeu!